para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar absolutamente, no va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan, não vai bajar. Fala galera vascaína, Milson Cunha passando nessa segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, para falarmos um pouco do nosso Vascão. Vascão que empatou ontem lá na Arena Fonte Nova, 1-1 placar contra o Bahia. E aí, esse resultado, podemos considerar um empate com sabor de vitória ou um empate com sabor de derrota? Bom, vejo muita gente falando aí, né, que o Vasco poderia ter vencido, né, a galera mais otimista e os não tão otimistas, né, achando que o Vasco, na verdade, foi um risco de ter perdido a partida e que, portanto, o resultado foi bom. Na minha opinião, eu acho que foi sim um bom resultado, porque o jogo lá na Bahia sempre é difícil, a gente falava isso aqui no canal, né? Você vai pegar o retrospecto aí dos jogos do Vasco lá na Bahia, que sempre são jogos difíceis. O time do Bahia, obviamente, que não é esse time todo, mas quando joga na sua casa, tem uma força muito grande, conta com a presença da sua torcida, que foi em massa, e a do Vasco também, na parte que lhe foi concedida, estava lá presente também. Mas a gente sabe da força do Bahia, a gente sabe de toda a pressão que existe e que o Bahia precisava muito da vitória do jogo contra o Vasco. E não deu outra, né? Como o Bahia viria para cima do Vasco, a gente sabia que isso iria acontecer. Foi o que aconteceu. Claro que o Bahia não tem esse time todo e aí não conseguiu colocar tanto volume de jogo. Foi lá, mas mesmo assim, né, incomodou o Vasco em alguns momentos, não de forma efetiva, não dando grandes sustos, não obrigando, por exemplo, o Léo Jardim a fazer grandes defesas, por exemplo, no primeiro tempo. E aí no finalzinho ali, na verdade, era para ser um empate de 0-0, porque os dois times não criaram foi nada, essa que é a grande verdade. E aí o Bahia meio que acha um gol ali, né? Mais uma vez o Vasco leva um gol pelo seu lado direito, o lado que tem um Robson Bambu improvisado, né, como lateral direito. Podem observar que geralmente os gols que o Vasco está tomando está sendo ali pelo lado direito da nossa defesa. Os nossos adversários que já estão percebendo, né, já perceberam essa fragilidade que há naquele setor dessa improvisação, e o Robson Bambu, que é um jogador que a gente já sabe que não é tão bom, não é tão qualificado. Então os adversários estão se criando por ali. Lembro bem, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, aquela falta que originou o gol do Palmeiras, foi originada dali. O cara sai driblando, passa pelo Bambu e aí vem meio que na obrigação de fazer a falta o Zé Gabriel e comete aí o Rafael Veiga vai lá e faz aquele golaço de falta. Então teve essa mesma situação ontem, nesse jogo de ontem, e Bahia sai na frente, a bola ainda passa pelo Léo Pelé, o goleiro também meio que se atrapalhou ali, a bola desviou, o Piton que não chegou, ou seja, o de sempre, né? Que sempre, a verdade, o Vasco toma uns gols bobos, desnecessários, que a gente for fazer a conta aqui, dá para somar vários gols. 1-0, finalzinho do primeiro tempo, já tinha acontecido, por exemplo, ali contra o Bragantino, mais recente, e aí novamente o Vasco leva um gol ali no final do primeiro tempo. Mas talvez se fosse em outra época, né, podemos dizer assim, lá no começo do campeonato, um gol desse, fora de casa, jogando com o adversário, precisando vencer, acho que o Vasco não teria poder de reação. E aí o Ramon Dias mexe no time, já volta para o segundo tempo com 3 alterações, faz a estreia do Payet, e coloca o Marlon, o Marlon que na minha opinião não deve ser reserva desse time do Vasco. Com o plantel que o Vasco tem hoje, ele coloca o Marlon também, coloca o Sebastião também ali, né? Tira o Peck, tira também o Serginho e forma um time mais ofensivo, que eu acho que a ideia inicial dele foi tentar segurar um pouco o Bahia. No primeiro tempo meio que funcionou, mas levou o gol, aquele gol meio que inesperado, e aí ele volta para o segundo tempo, um time mais ofensivo, um time, podemos dizer assim, um pouco mais criativo, né? Com mais toque de bola, e aí
logo no início a gente percebe que o Vasco consegue chegar mais. E logo depois o Vasco então consegue numa bela jogada do Marlon pela esquerda, ele faz um giro em cima do Gilberto, entra na grande área e o Gilberto infantilmente dá uma tesoura voadora no nosso Marlon e o juiz marca o pênalti, mas aí vem o erro, né? Marca o pênalti, mas não expulsa o jogador do Bahia, que já tinha um cartão amarelo, por exemplo. Uma voadora daquela que o cara deu por trás, era passivo de cartão amarelo em Salvador, aqui no Nordeste, na Bahia, na Paraíba, na China, era para ser passivo de cartão amarelo. O árbitro não deu amarelo, ou seja, ele era 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Bahia iria jogar, por exemplo, com um jogador a menos e ainda o Vasco teria empatado como assim o fez, né, com o Ferretti, que mais uma vez foi lá com muita calma e tranquilidade e converteu o pênalti para o Vasco, fazendo assim o gol de empate. Dali para lá foi uma trocação, mas os dois times realmente ainda me parece muito assim, os dois times estão muito em formação ainda, né? Tanto o Vasco como o próprio Bahia, e não conseguiram produzir muito, que eu acho que é um defeito inclusive dos dois, e o jogo meio que se arrastou naquilo, ainda teve uma chance ali para o Bahia, uma cabeçada do Rezende, que o Léo Jardim faz uma bela defesa, salvando o Vasco. O zagueiro ainda perde um gol ali, um cruzamento na pequena área, e o Vasco tem a grande chance já no finalzinho do jogo, depois que o Jair entrou, o Jair entra, o Payet domina a bola, rola macia para o Jair fazer, todo mundo esperava que esse seria o gol da virada, da tão esperada virada nesse ano do Vasco, nesse jogo contra o Bahia. O Jair chuta para fora e dessa forma frustra, né, a todos os vascaínos que esperavam realmente a vitória do Vasco, uma grande virada, teria sido maravilhoso. O Vasco teria, por exemplo, a 19 pontos, ficaria a 3 pontos só do Bahia. Não aconteceu, houve só um empate e, portanto, o Vasco só ficou com 17 pontos. O Bahia, que é um dos seus adversários ali, que o Vasco tem que tentar alcançar, tem 22 pontos, né, com o Santos com 21 pontos ali dentro do Z4, junto com o Vasco. Então, mas na minha opinião, eu acho que foi sim um bom resultado, não poderia perder de forma nenhuma, e pelas contingências que aconteceram dentro da partida, por tudo que a gente já sabe, que o Vasco ainda está tentando se organizar, já se organizou no sistema defensivo, mas precisa melhorar muito esse sistema ofensivo. A gente entende que eu acho que foi sim um bom resultado. E se você pegar o retrospecto, né, os últimos 5 jogos do Vasco foram 5 jogos super difíceis, né? 2 jogos em casa contra o Grêmio e o Galo, o Vasco foi lá e conseguiu vencer, e os 3 jogos fora de casa, 3 jogos difíceis, com 3 times difíceis. Bragantino, que lá em Bragantino, quem não lembra, ganhou de 4-0, por exemplo, do Flamengo lá em Bragança Paulista, de outros partidos que o Bragantino venceu em casa, é muito forte jogando em Bragança Paulista. O Vasco foi lá e conseguiu um empate. Contra o Palmeiras nem se fala, e perdemos o jogo para o Palmeiras, mas foi na mão grande, essa que é a grande verdade. Se não tem anulado aquele gol do Paulinho, talvez o resultado poderia ter sido outro. E o empate de ontem contra o Bahia. Então, resultados super normais e 2 grandes vitórias dentro de casa contra o Grêmio e o Galo. Então, desses 5 jogos, 15 pontos possíveis, o Vasco conseguiu 8 pontos. Eu acho que está dentro da média. Se o Vasco, por exemplo, conseguir essa média dentro do campeonato, provavelmente o Vasco consiga sim, não só escapar do rebaixamento, como fazer até uma boa pontuação ali para chegar até numa zona de classificação para a Sul-Americana, por exemplo. Agora vai ter 13, 14 dias aí de folga, né? Tem data FIFA esse final de semana, não tem rodada pelo Brasileiro. O Vasco só volta a jogar contra o Fluminense no outro sábado agora o outro. O jogo ainda não tem local definido para essa partida, deve estar definindo nos próximos dias, e aí vai ser um clássico, né? O resultado é improvável, mas ao meu ver o time está em evolução sim, e aproveitar esses dias agora para, por exemplo, dar mais condições físicas ao Payet e também, né, entrosar mais o Payet com o time, com o elenco, e tentar ali melhorar o desempenho ofensivo, que eu acho que nesse momento é o que está precisando fazer. Já o Ramon conseguiu organizar o sistema defensivo, dá agora essa pincelada para tentar melhorar e qualificar o sistema ofensivo, que o Vasco vai precisar.
né? O Vasco continua com uma média muito baixa de gols. O Brasileiro só tem 16 gols marcados. E a gente sabe que para vencer a partida tem que ir lá e fazer gol. Mas, dos males, o menor, o Vascão foi lá na Bahia, não perdeu, acho que se levanta a moral. E uma outra coisa muito importante foi a entrevista coletiva, né, do Ramon Dias, né? Passou para a torcida a segurança do treinador, né, a confiança do treinador em seu elenco e dizendo, né, contundentemente que o Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair contra tudo e contra todos. Façam o que quiserem fazer, mas o Vasco não vai cair. Então, isso realmente para mim foi muito importante. Isso vai dar mais confiança ao seu próprio elenco, né? A gente percebe que o Ramon tem um elenco nas mãos vamos lá, tem alguns jogadores aí entrando em forma. O Rossi, por exemplo, não teve nem oportunidade de jogar praticamente, porque estava também muito tempo sem jogar. O mesmo caso do Payet. Acredito que esses 13, 14 dias aí vão ser importantíssimos para que esses jogadores se condicionem melhor e sirvam, né, de até de mais opções para esse time do Vasco. Vamos torcer, vamos ficar nessa expectativa e aguardando as novidades do nosso Vascão. Lembrando que o Medel tomou o terceiro cartão amarelo, não joga, então provavelmente a zaga deve ser mantida com o Michael novamente, junto com o Léo Pelé, e a grande incógnita seria o Bambu, permanecer com o Robson Bambu ou de repente tentar recondicionar, no caso, o Pumita, né, na lateral direita, que é um jogador mais qualificado tecnicamente, passar mais confiança. Eu particularmente acho que seria importante essa semana também, apesar de que tem data FIFA, ele foi convocado para a seleção uruguaia, mas quando ele voltar, de repente, dar essa confiança ao jogador para ele iniciar essa partida. Eu acho que aquele lado direito ali é um lado realmente que precisa ser melhorado bastante, porque fala assim, mas o Robson Bambu é um zagueiro, está marcando. Não, eu não vejo assim, não tem essa diferença toda não. E o pior é que o Robson Bambu não dá a opção, por exemplo, de uma parte ofensiva, né, para poder modificar alguma jogada, fica a coisa muito só pelo lado do Piton. Então seria importante realmente o Puma ser, né, trazido de volta à titularidade, passar confiança, dar essa chance ao Pumita, quem sabe, né, agora ele já, né, deu uma melhorada, deu uma clareada na sua cabeça ali, talvez algum problema particular, alguma coisa desse tipo, mostrou no Campeonato Carioca, por exemplo, que fez bons jogos, então quem sabe o Pumita não nos ajuda. Acho que pior do que o Robson Bambu, na minha opinião, ele não. Vamos aguardar essa semana de treinamentos aí do Vasco, que façam, né, de bom proveito e que no próximo jogo, que é o clássico carioca contra o Fluminense, o Vasco possa fazer uma grande partida e vencer, e aí sim, alavancar para finalmente sair desse famigerado Z4 que nos deixa ali, né, numa situação muito incômoda nesse campeonato brasileiro. Grande abraço a todos, saudações vascaínas.